Série Respostas Rápidas a Perguntas Escatológicas, parte 28. Será que os dias de Noé e de Ló eram dias normais ou havia nesses dias um grave distúrbio e tribulação na terra? Vamos então à resposta. Jesus compara a sua vinda para arrebatar a igreja com os dias de Noé e de Ló. E a pergunta que fica é: será que os dias de Noé e de Ló eram dias normais? Ou havia nesses dias um grave distúrbio e tribulação na terra? Vamos então às respostas. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. 27 comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. 31, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não deixa tomá-las. E, da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. 32, lembrai-vos da mulher de Ló. 33, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. 34, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. 35, duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. 36, dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 37, e, respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Almeida Corrigida Fiel ACF, símbolo de copyright 1994, 1995, 2007, 2011, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Em Gênesis 6 diz assim: E aconteceu como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus, esta expressão aqui, filhos de Deus, é os anjos, que as filhas dos homens, ou seja, que as mulheres, eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão de 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, quando os anjos entraram às mulheres, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes, os poderosos, que houve na antiguidade, homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era justo e homem perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra estava e eis que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então já vimos aqui que a resposta à primeira pergunta: eram dias normais? O facto de alguém comer e beber, né, comprar e vender, casar e dar-se em casamento, não significa que eram dias normais. Eram dias de uma grande tribulação histórica. Deus livrou Noé, não da grande tribulação histórica que ele estava enfrentando, porque toda a terra se encheu de violência. Há uma outra passagem que diz que os gigantes devoravam a terra.
Lamantokovanaya séria. Oh, glória a Deus. Então, olha a abominação que havia. Havia gigantes que eram filhos dos anjos com as mulheres, que eram autênticas aberrações, homens poderosos que devoravam a terra, que destruíam tudo. Remanagasaia. Aleluia. E os homens se corromperam, porque essas mulheres também se corromperam. Havia iniquidade, uma grande tribulação histórica, uma grande violência. Então, já vimos aqui, glória a Deus. Agora vamos aqui ver Gênesis 19. A resposta se nos dias de Ló eram dias normais ou dias de grande tribulação histórica. E se Deus livrou Noé da grande tribulação histórica ou da ira histórica, do juízo vindouro, que foi o fogo que desceu do céu. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. E Ló estava assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o seu rosto sobre a terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vosso servo. E passai nela à noite, e lavai os vossos pés. E de madrugada vos levantareis e ireis no vosso caminho. E eles lhe disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu ovos sem levadura, e o comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-nos afora a nós, para que nós os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram homens, então eram virgens. Fora vos lastrareis e fareis delas como for bom aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Amém? Então, repara aqui. E o que é que eles fizeram? E eles, porém, disseram: Saí daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar. E quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o homem, sobre o Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram Ló entrar consigo em casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira aqueles homens que estavam à porta de casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Amém? Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Então, neste episódio aqui, a expressão conhecer, para que os conheçamos, seria conhecer no sentido sexual. Então, eles queriam fazer uma orgia homossexual com quem? Com os anjos. Não é? Porque os anjos se manifestaram, vieram como varões, como homens perfeitos e desejáveis. Rebanagasaya. Aleluia. E tanto é que Ló disse: Olha, tenho aqui duas filhas virgens e posso-vos dar. Façam com elas o que vos bem parecer. Remanagasaia. Então, Ló passou, aleluia, Ló foi livre, aleluia, foi livre de uma grande tribulação histórica ou de uma, aleluia, de um juízo histórico, de uma punição histórica, de uma ira vindoura. Foi livre de uma ira vindoura. Ló não escapou de uma tribulação histórica, mas da ira, porque tudo estava corrompido ali naquela cidade. Havia uma grande corrupção. Sharamandogovarabagai. Aleluia. O mesmo podemos ver aqui. Amém? Diz aqui, 2 Pedro capítulo 2, remetendo, aleluia, aos dias de Noé primeiramente, e falando aqui dos anjos que pecaram com as mulheres. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, no tártaro, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo inteiro, não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador de justiça, ou o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta, ou seja, devassa, dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias, então era atribulado todos os dias, passavam por uma tribulação histórica todos os dias, vendo o grego telibo, a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Sabe assim o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados.
mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia, desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Bem claro. Agora vamos aqui, por último, a Judas. Não é? Só tem um capítulo 1, versículo 6, a seguir. E aos anjos não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Qual é a habitação dos anjos? É os céus. Então vieram à terra, vieram dos céus à terra. Reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles que anjos. Então o pecado dos anjos foi fornicação, o pecado sexual. Se deitaram com as filhas de Adão, filhas dos homens, com as mulheres. E ainda após a outra carne, porque não existe anjo. Então eles foram após outra carne, que é a carne das mulheres. Foram postos, como por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também, semelhantemente, estes adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Então o pecado, ali é o pecado sexual, o pecado da carne. Amém? Então, a resposta rápida a esta pergunta é o seguinte. Aleluia! Será que os dias de Noé e de Ló eram dias normais ou havia nesses dias um grau de distúrbio e tribulação na Terra? Não, havia um grau de distúrbio e tribulação na Terra. E outra pergunta que podia ser feita é: será que Deus livrou Noé e Ló de uma grande tribulação histórica ou da ira vindoura histórica? Aleluia! Da ira. Deus não livrou Noé da violência, não é? Da iniquidade. Dele ver a violência e a iniquidade que havia sobre a face da terra e passar e ser atribulado por ela. Mas livrou Noé do quê? De morrer no dilúvio. Deus não livrou Ló, aleluia, de ver a iniquidade, a sodomia, homem se deitando com homem, não é? A profanação sexual que havia em Sodoma. Mas livrou Ló, Xarabandagai, do fogo que desceu do céu. Aqui está a resposta rápida a esta pergunta escatológica. Tu que ainda não és inscrito neste canal, te inscreve, clica nas notificações do sininho, deixa um like para que o YouTube entenda que tens interesse em receber novas notificações. E se sentires da parte de Deus de deixar o teu dízimo, oferta, aleluia, ou uma doação voluntária, está na descrição deste canal o modo pelo qual o podes fazer. Que Deus em Cristo te recompense publicamente. Amém.